No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, mesa de bar, e na mesa de bar, Félix Tais. Félix, você não só foi criticado por causa da vinda dos restos mortais do Dr. Renan e da família, mas mais ainda pela construção da ponte lá embaixo, né? Agora, eu fico pensando assim, se não fosse aquela ponte, imagina que está todo mundo entrando pela rua Itajaí até hoje. O que seria o caos? Altair, que bem lembrado. E eu quero fazer aqui uma referência a uma coisa que muita gente não se dá conta. Não tínhamos anel norte. Não. O trecho Teca, Tecelagem, Kinderich, até o centro da cidade, Era só uma ponte, né? Era uma picada. Picada. Do outro lado, atravessavam. Aí fizemos alargamentos adequados. Aquilo que vocês veem hoje é daquela época. Bom, mas não podíamos parar no centro da cidade. Na minha cabeça estava assim: tenho que levar até a República Argentina, na mesma largura, um anel, com várias pistas, e lá vamos ter que construir uma ponte. E o interessante é, desde a construção da ponte, as críticas que me faziam. Por quê? Eu abri uma licitação. Eu fui atrás de diversas propostas. Tínhamos propostas de empresa daqui? Tínhamos. Não competentes. Elas não tinham passado para me explicar que sabiam fazer uma ponte. Daquele tamanho, né? Daquele Pinguela, tamanho. Pinguela, eles eram Pinguela estava cheio, né? Agora, ponte daquele tamanho, não. E aí o Félix teve a sorte de encontrar não só um grande professor, Saturnino de Brito, que você teve o privilégio de conhecer pessoalmente. Ele, com mais de 70 anos, veio aqui para fazer o projeto de esgoto da cidade. Não se falava em esgoto, só se falava em água. Ninguém queria saber de esgoto. É tudo para dentro do rio, né? O rio levava embora. O rio levava embora, se estava poluído ou não. Ribeirão Garcia poluído, Ribeirão da Velha poluído, isso tudo. Ribeirão Itopava poluído, Ribeirão do Texto poluído. Isso tudo não dizia nada. A chuva leva embora. Interessante, porque junto com ele é que eu pude trazer uma empresa que entendia de plano diretor, que fazia isso para a Dom Cabral, naquele tempo, Instituto IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. Foi graças ao IBAM que eu conheci todo esse pessoal e pudemos trazer quem tinha competência para fazer. Foi bom que o Altair até já adiantou que tínhamos projetos de Anel Sul 1 e Anel Sul 2. Dois que tinham. Um atravessava lá pela Velha Central, ia pelo alto da Antônio Zendrão e saía no Garcia. Era um anel fantástico. Ah, mas uma morraria. Sim, uma morraria, mas Blumenau tem que se conformar com os morros. Era só dar um jeitinho nos acessos. E o outro ia pelo Bom Retiro, Companhia Eren. Interessante e preciso destacar isso. O seu Ingo aceitou, né? Fazer ali. O seu Ingo foi não ia cobrar uma nada. Pessoa incrível. Se tem uma pessoa saudosa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a tua TV está me dando. Eu queria dizer que uma pessoa a quem eu rendo uma homenagem saudosa se chama Ingo Eren. Era arena, mas não era cego. Ele enxergava. E era um blumenauense, né? E era um blumenauense. Olha que destaque o Altair está dando. Que blumenauense valoroso. E aí eu achei que, para valorizar o pai, eu deveria aproveitar o filho e não sabia se ele ia permitir que o Ivo viesse para dentro da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cuidar de quê?
expansão das empresas, não só dos têxteis, de todas as empresas que nos interessaram. Foi aí que veio a Albany, que acabamos perdendo para Indaial, tá? Colocamos ela num lugar que pegou enchente e não soubemos, o meu sucessor, não vou citar nome, o meu sucessor não soube prestigiar e ela está em Indaial. Maior arrecadador do município de Indaial, Albany, tá? Podia estar aqui, sendo nossa, arrecadando, dando emprego, mas tá bom, está em Indaial, estamos felizes. Teve a Rigesa também. A Rigesa também caíram de pau em cima de ti. Rigesa. Que você trouxe para ser diretor da Rigesa. Rigesa. Eles reconheceram o teu trabalho. Foi muito interessante essa lembrança, porque trabalhei aqui 16 anos, saí, fui para a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, fui para a presidência do IAPAS, inicialmente no Rio e depois em Brasília. Perambulei e quando voltei a Rigesa disse, podes começar, só que agora tens que ir para São Paulo. E aí eu fui para Valinhos, onde fui diretor de Relações Públicas, uma coisa que eu amava fazer, né? E cresci muito aprendendo nesta grande empresa que se chamava Rigesa. E está aí, né? Está rendendo para nós ainda até hoje. Está rendendo até hoje, graças a Deus. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Agora, por que você não quis ser candidato a deputado federal? Interessante. Você era um tribuno. Olha a pergunta do Altair. Olha que pergunta inteligente. Por que não quis ser deputado federal? Naquela época, ser um deputado federal, ser um senador ou ser um deputado estadual implicava em dizer assim, vou para o legislativo. E eu não nasci para legislar. Eu não nasci para legislar. Não sou advogado, sou economista. Muita gente pensa que eu sou advogado, não sou. Então eu não nasci para legislar. Eu nasci para executar. Era tão importante isso que o Lazinho, meu grande pai de orientação, o Lazinho de repente disse, puxa, seu Félix, meus parabéns. O senhor foi lá para os guichês da prefeitura para receber carnê de IPTU? Eu disse, sim, nós só temos 2 caixas. E eu quis dar uma... Mas que atitude fantástica! A atitude fantástica era aprender a conviver com o povo. Ou seja, o IPTU tinha muita gente que pagava antes para ter um desconto em janeiro, ou para ter um desconto em fevereiro ou março, para depois entrarem as parcelas em 10. Então, não era justo que aquele povo imenso, a gente naquela época não tinha ainda tutela nos bancos para cobrar os tributos. Era tudo lá no caixa, né? Tudo no caixa, tudo trocadinho por dinheiro, né? Então, aprendi, Altair, a conviver com as pessoas de uma forma mais humana, que eu acho que é o grande segredo. Nesse último sábado, isso é só para dizer a você de coincidências. Eu estava com a minha mulher na festa dos 50 anos de casado de um amigo seu que se chama Salésio Kili. Ele e a mulher fizeram as bodas de ouro e fizeram uma festa muito linda na casa deles. Lá pelas tantas vem alguém que disse, seu Félix, o senhor se importa de dar um pulinho lá na mesa do padre João e do bispo tal? O Salésio convidou um bispo que eu não conhecia, mas ele tinha uma relação lindíssima com o bispo. Quando eu fui àquela mesa, eu ia ficar em pé e eles tomaram a iniciativa de puxar uma cadeira. Ele disse, puxa, que delicadeza.
Veja como é interessante esse mundo quando você coloca humanizar. Eu estava conversando com um outro, ouvindo de cá, ouvindo de lá, e de repente disseram, o bispo perguntou, mas senhor Félix, qual é o seu trabalho maior hoje? Aí eu disse, olha, graças a Deus eu trabalho há 20 anos com o Luciano Rank na Havan, que tem 174 lojas próprias, 22 mil colaboradores. Quanto? Na hora perguntaram, quanto? 22 mil. E terá 33 mil colaboradores até daqui a 4 anos, quando ele pretende concluir 232 lojas. Então eu convivi com uma pessoa que não faz a menor questão de ser o 7º ou 8º homem mais rico do Brasil, nunca vi qualquer vaidade. Ele veio do chão de fábrica, né? Ele veio do chão de fábrica. Veio de chão de fábrica. Você disse tudo. Veio de chão de fábrica. Tá? Maravilhoso, que aprendizado. E aí o bispo disse, seu Félix, a coisa mais importante que tem hoje é humanizar o trabalho. Olha a expressão que você usou, Aldair. Humanizar. O bispo disse, humanizar o trabalho. Era o nosso bispo aqui ou o bispo de fora? Não, um bispo de fora que eu nem conhecia. Nem conhecia. Porque aqui o de fora deve conhecer mais ou menos a história, saber que você só não faltou rezar a missa, porque você era congregado mariano, rezava os sinos anunciam na Rádio Nereu Ramos, né? Eu quando vim para cá, te conheci, você andava com uma lambretinha aqui, carregando a namorada era filha de Maria também. Você continua bem católico? Família toda, né? Eu continuo, cuido muito para não criar qualquer problema entre católico e evangélico. Não, porque agora tem até uma... Eu tenho um filho que encontrou uma mulher, líder evangélica, a Luciana. E ele me disse, pai, tem problema se a gente batizasse as crianças? Eu digo, mas nenhum. O pai quer trazer o pai? Não. A bênção do pastor tem o mesmo peso? É ou não é Quando eu morava na Alemanha, que não tinha igreja católica perto ali no hotel onde eu estava, eu ia na igreja luterana, no culto. É a mesma coisa. Exatamente. Até achei interessante, esqueci de perguntar, eu fiz o programa passado com o pastor Milton, e eu ia perguntar para ele se ele toma vinho na missa. Aí, não perguntei na hora, depois ele me contou que eles não estão tomando mais vinho, eles tomam um suco de uva. Vamos fazer uma pausa para rodar um comercial, enquanto nós continuamos aqui depois no nosso terceiro bloco do nosso Mesa de Bar de hoje.